tarde. Estamos aqui numas conversas fora de palco, no Teatro Circo de Braga. Sejam muito bem-vindos. E acho que temos que começar a conversar fora do palco, não é? Fora do palco. Pronto, temos o Velvet Carpet é o projeto em causa, portanto foi um projeto que se iniciou em quando? Junho de 2018? Faz um ano. Faz um ano Faz um já, ano. quase. Faz um Uau, ano. É um bebê que já cresceu, que já está cá fora. Estreou a 28 de março no Ateneu Comercial do Porto, no Festival Vivarium. E tem sido um processo muito vasto, vou usar mesmo a palavra vasto, que entrou também lá dentro. É um processo que já vem desde há bastante tempo, já teve um primeiro formato em 2015, em Montpellier, e agora, depois de termos conseguido criar toda esta equipa, formar a equipa... Uma parte do equipa. Uma parte da equipa Pois. que ainda faltam 3 pessoas. E então, pronto, continuámos e começámos em várias residências por Portugal fora e até chegarmos aqui, ao Teatro Circo. Portanto, começámos a primeira residência foi no Espaço Mira, que foi o espaço que nos acolheu, em que no início estava eu, a Yula, a Carolina e o Jorge Queijo. E foi aí que nos pusemos a desvendar tudo, a improvisar Foi muito punk. Foi muito punk. Que se manteve, não é? A Sim. vertente punk manteve-se. Manteve-se até ao fim. Sim, perdão. Foi bastante forte, acho eu, foi muito intenso. E nessa altura ainda era um dueto, portanto nessa altura ainda estava eu e o Yula no palco, a interagir. Mas foi realmente muito punk, no sentido, foi tirar-nos do penhasco. Mas e porque vamos estavas ver. tu também. E porque eu também estava lá, Sim. sim. Exato. Depois eu saí. Eu sou mais sério. És mais sério, às vezes. Sim. E depois sucedeu-se a Eira, o Espaço Eira, que foi em Lisboa, e foi aí que conhecemos a Sofia. Aliás, já conhecia a Sofia há bastante mais tempo. Eu não. O Yula Eu ainda não. já, não sei, mas já há alguns Já há anos algum atrás tempo, sim. já nos conhecíamos. E tínhamos sempre falado, temos de fazer um projeto, temos de fazer qualquer coisa. E de repente eu e a Carolina lembrámos, porque é que não convidamos a Sofia para vir ver o ensaio do Velvet? E assim foi. E a Sofia apareceu. Com Apaixo- 42 graus. Com de 42 temperatura. graus, sim. Estava muito calor. Uma sauna. E digamos que foi amor à primeira vista, digamos que nos apaixonámos uns pelos outros. Sim, foi-se construindo, quer dizer, atraímos-nos também porque era um processo muito inicial de criação, ainda estava num processo muito inicial e de repente houve vários conceitos que nós começámos a discutir e começámos a identificar que eram pesquisas que queríamos fazer. Sim, não é? e pesquisas Então, paralelas ou não paralelas ou não paralelas, convergentes. mas ao mesmo tempo que acabavam por nos atrair Sim, em sim. simultâneo, em termos de coletivo e de grupo. Sim. E parece que foi tipo há um mês, não é? Porque, Foi, sim, não é? sim. Já aconteceu tanta coisa e o projeto já desenvolveu tanto, mas ao mesmo tempo Essa frescura. a frescura ainda se mantém. Fica lá, sim. Eu querer continuar, não é? O querer fazer. E essa questão das práticas foi muito importante, porque são práticas que depois, mais tarde, nós tivemos em conversas, percebemos que o facto de os dois termos uma relação com Berlim Pois, sim. também nos influenciou bastante. Sim, E de sim, alguma começámos forma- logo a falar muito da questão dos Estados, que andávamos à procura. Eu, pelo menos, Sim. lembro de estar a repetir esse tópico dos Sim. Estados, não é? E que isso depois convergiu, que Sim. também isso era um elemento comum, não é? Sim. Também, e foi muito interessante também perceber do teu ponto de vista, porque uma coisa é o estado do bailarino, o estado do intérprete, o estado do coreógrafo também. Portanto, a que nível de consciências é que nós conseguimos atingir? Portanto, quando falamos de estado, para mim são também níveis de consciência, em que podemos estar muito Exato, ativos. sim. Ou onde é que estamos no corpo, onde é que estamos no nível de consciência. E quando disseste que isso também te informa na tua forma de filmar, eu achei isso mesmo muito bonito, porque quer dizer, ou seja, também entras dentro de um estado de consciência paralelo ou outro do que aquele do cotidiano, para conseguires, através do teu instrumento, que é a câmara, e o teu corpo também, Exatamente. que está ativo, captares um momento, e desse momento criar uma obra de videoarte, que é aquilo que fazes, não é?
E achei muito interessante a forma como haver este paralelismo, Sim, não é? sim, sim. Haver um paralelismo. Porque Sim. foi uma coincidência estarmos em estados de pontos do nosso trabalho que estávamos à procura exatamente das mesmas coisas Sim. nesse dado momento e eu senti imediatamente que ia ser uma relação que se ia informar ela própria. Sim, sim, não é? sim. Por causa desse paralelismo Sim. que existia. Sim. E da mesma forma com o Julen, também o encontro com o Julen já foi em Montpellier, já foi há bastante mais tempo, em 2014, 2015. Foi quando, na primeira fase do trabalho, do Velvet Carpet, e em que eu também estava a explorar nomeadamente algumas práticas de estados de consciência e tentar perceber como é que uma escritura coreográfica, ou uma escrita coreográfica, não é formal, portanto não vou escrever uma sucessão de formas, mas sim uma sucessão de estados. E isto é suficiente para que esta escrita coreográfica seja coesa e coerente e que transmita uma mensagem para o público de uma forma aberta e não determinística. Portanto, uma forma que o público se sente livre de associar aquilo que eu quero associar de acordo com a sua experiência de vida, não é? E de acordo com a sua experiência naquele momento. Não é um clichê. Não é um clichê. Não é um clichê. Não. Também, portanto, não é, podemos dizer que era improvisação, podemos dizer que era tudo, mas não é. Há uma escrita por trás, que é uma escrita de estados, e foi esse que o trabalho que depois se desenvolveu mais tarde com o Julen, que eu achei muito interessante, foi a forma como eu posso também transmitir isto para o Julen, que também é um bailarino também já bastante experiente neste género de práticas, talvez por outras práticas, não tanto relacionado com a dança contemporânea, mas... E foi muito interessante esse caminho também, esse caminho de como é que eu saio de mim para te dar aquilo que eu descobri e como é que tu te aproprias desse conhecimento e o transformas no teu corpo e na tua forma de ser, na tua forma de estar. Eu sempre he sentido esta liberdade também de interpretar e de poder transformar a imagem que tu me das com as minhas precisões e particularidades. Sim. Eu gosto muito também dessa relação com o coreógrafo e com os artistas de poder falar. Haver espaço. Haver espaço, ter imagens claras para uma pessoa, mas que essa imagem pode ser transformada por essa porque pessoa. sempre vai ser transformada por o público também, finalmente. Sim. Mas acho que isso foi comum, tanto para ti como para o Jorge, em termos da música, da improvisação, da videoinstalação. Sim. O processo foi todo neste âmbito aberto, não é? Sim. Com direções, como tu referes, mas com este espaço de crescer, que continua ainda a reconfigurar-se, não é? Sim. Com pequenos apontamentos, pequenas afinações, lapidarmos daqui, lapidamos dali, mas sempre com esse ponto de partida de abertura. Sim. Pelo menos eu sinto isso, sempre senti. E acho que até foi uma das coisas que me atraiu no processo, desde o início. Sim. Não é? Porque há vários tipos de processos criativos, não é? Há várias formas de trabalhar. Sim. E isto foi logo muito imediato, não é? É uma base de trabalho que é comum e que estamos todos presentes nesse elemento e vamos construindo em conjunto. Sim. Eu me recordo quando viniste a primeira vez a Eira e viste o processo, começaste a falar eu sinto isto, vejo isto, e Pedro, eu sim, é isto. Pois. E nunca havíamos falado contigo. Exato. Sim. Isso foi muito bonito. Isso é fixe. Sim, isso foi muito interessante porque foi... Também o Ezequiel também, tu ouviste quando o Ezequiel... Sim, estava lá. Sim. A forma como ele descreveu aquilo que acabámos de experienciar foi muito forte, foi mesmo muito forte. Porque ia de encontro daquilo que nós estávamos à procura. Claro. Claro que numa fase ainda embrionária. E era uma fase muito inicial, e já evoluímos, não é? Já foi. Sim. Mas aquilo era mesmo o começar, não é? Quando andamos para trás. E haver esse reconhecimento é importante também, porque havendo esse reconhecimento, percepcionas também, não é que percepcionas o final, não é? Mas tens a noção do tipo de processo que vai ser e onde é que te estás a envolver e até que ponto é que este processo é aberto ou não, não é? Porque há
há muitos projetos em que tu, à partida, estás à procura de um produto final que é configurado para ser aquilo. Sim, bastante formal e sim. E nós, as nossas residências foram todas um desafio. Sim. E temos criativos porque nós construímos, pelo menos foi assim que eu senti. Sim. Não é? Foi... Mas a mim entusiasmou muito esta abertura e o desconhecido. Exatamente. O de irmos para o desconhecido sem uma projeção do que é que... Já tínhamos bastantes projeções, já tínhamos algumas expectativas, de alguma forma, não é? Mas deixar ainda um espaço bastante largo para o desconhecido e para aquilo que pode ainda nos alimentar. E o que eu senti, que eu também achei muito interessante, foi que cada espaço contribuiu, e cada residência em cada espaço, contribui sempre com algo que nós fomos sempre acumulando ao trabalho. E isso foi muito bonito, foi muito interessante. E todavia passa agora. E agora incluso. também, desde a estreia, que também já percebemos outras coisas, que o próprio espaço, o Ateneu, também nos trouxe algumas informações que nós vamos utilizar agora para o Aveirense e para o Teatro Circo. Sim. Acho que se tornou uma prática, quase. Sim. O erro. A questão do erro, eu achei muito importante. Cada vez que nós tínhamos um erro, mas isso é agir, isso pode funcionar. E depois, quando introduzíamos esse fator que foi imprevisto e que não tínhamos, nem sequer sabíamos que aquilo ia acontecer, mas de repente pegámos nele e integramos. E às vezes resulta, outras vezes não, não é? Sim. Mas tinha... Hoje mesmo, amanhã, trabalhávamos com Jorge. Sim. Jorge Queijo, o músico. E Jorge vai vir com ideias para uma parte da performance. Eram ideias que Pedro havia também pensado sem falar com Jorge, e sem falar comigo. Eu também havia pensado em ideias. Sim. É incrível como Jorge traz uma ideia. Eu creio que vou cambiar uma coisa assim. E nos mostra e é perfeito. Sim. Estávamos pensando nisso. E sempre passa, uma pessoa pensa uma coisa, mas não diz nada, e depois nos juntamos para residências ou para a apresentação, e então diz, eu pensei isto, eu também. É fixe. Porque Está fluido. É fluido, mas também preciso. Sim. É verdadeiramente preciso para o projeto, para a criação, para... Sim. Isso aconteceu várias vezes, aconteceu muitas vezes durante o processo, mesmo enquanto estávamos na fase de escrita e até mais tarde, com a Carolina, em que antes de nos candidatarmos aos apoios e tudo, havia logo parece que é um trabalho que também passa a outro nível de consciência, lá está, e que é um nível de consciência que nos sentimos ligados e sinto que esse... Fomos essa trabalhando. conexão a essa antena ou essa frequência, ou não sei como é que fisicamente isso pode ser explicado, ou se é que pode ser explicado, se é que existe mesmo, não é? Mas pode ser uma ficção e porque não viver nessa ficção. Mas então, se realmente existe essa possibilidade de haver um estado de consciência onde as coisas se passam, entre nós isso existiu mesmo flagrante, de uma forma muito flagrante, em que havia coisas que vocês diziam que eu já tinha pensado e coisas que às vezes eu dizia, vocês, também tinha pensado isso. E foi muito bonito, foi essa congruência, essa convergência de fatores e de pensamentos que de repente se alinhavam. Havia uma questão, é uma questão de alinhamento também, não é? Muito isso. E depois também o facto de eu, de alguma forma, insistir no convite. Nunca insisti na obrigação, mas insisti um bocadinho no convite. Portanto, houve alguma resistência de início por parte do Jorge e da Carolina, que não estão muito habituados a práticas corporais, mas eu fui sempre convidando nas primeiras residências para eles se integrarem também nas práticas que eu e o Julian íamos fazendo. Não queriam. Mas não queriam, aquele falta de vontade, ou não sei. Ao contrário de mim. A Sofia chegou lá. É verdade. E agora? Eu sim. E o que foi muito bom, porque trouxe também o Jorge e a Carolina a fazer. Portanto, esse teu à vontade e essa tua abertura, tenho essa sensação. Já não foi só isso, mas claro, ajudou. sim, mas em termos coletivos é um elemento... Sim, mas eu tenho a sensação que o ponto de charneira foi aqui em Braga, quando viemos ao Generation fazer uma residência de uma semana, em que estava Bera Kiedek, uma amiga, uma mestre minha de dança, uma artista muito, muito bonita, que eu gosto muito, turca, que vive em Praga,
já te falámos dela, que Sim, na sim. altura não chegaste a conhecer. E ela trouxe, se calhar, por ter uma presença mais confirmada nestas práticas, não sei, e por eu ainda estar um bocadinho à descoberta, eu próprio também da minha posição, e a minha posição como diretor artístico também foi um desafio para mim, não é? Assumir essa posição em que sou eu que levo o barco. Claro. E eu tenho sempre uma tendência, não, vamos todos levar o barco juntos. E ela ajudou-me a dizer, Pedro, mas este é o teu trabalho, por isso és tu que vais dizer se é por aqui, ou se é por ali, ou se é por lá. E estás ao mesmo nível, apenas estás tu a ver por cima e a ver onde é que é. E isso foi muito interessante e foi muito importante nesse ponto, ela ter-me, não, vá. Volta para o teu Ela vai ajudar-nos muito. Sim. Muito. Aclarou muitas coisas. E através dela também as próprias práticas ficaram mais instaladas. Sim. Foi a partir dessa residência que o Jorge começou a fazer, a Carolina também, e finalmente conseguimos entrar numa comunicação que não era apenas uma comunicação verbal, mas havia também uma comunicação física e corporal, corpórea e de alguma forma energética, porque pronto, quando tocamos, não é? Estamos a passar energia, e que foi muito interessante, e acho que foi a partir daí que as coisas ficámos juntos. A partir daí, eu creio que começamos verdadeiramente a confiar muito mais. Sim. Muito mais no processo, as competências e as qualidades de cada um. Sim, eu creio que Berrac, sobretudo, nos deu confiança. A cada um. Carolina, a Jorge individualmente, a ti, a mim também, e tudo isso fez que o conjunto começou a explotar. Sim. Eu lembro que vocês, quando chegaram à próxima residência, trouxeram uma ideia, um conceito que ela tinha partilhado convosco sobre a forma como se atingia um determinado estado e que devíamos ir em frente e não recuar. Sim. Não sei se foi exatamente assim, mas que eu também partilhava esta ideia e que muitas vezes há esta tendência, não é? Sim, é o ida e volta, não é? Sim. Quando se está a fazer um trabalho, seja a nível de movimento, de dança, de imagem, e quando é multidisciplinar, no processo criativo pode haver esta tendência, não é? Porque uma pessoa não está segura e está a arriscar, pode haver a tendência de recuar, não é? Deste estado. Mas é um conceito muito amplo, muito subjetivo. Sim. Mas a forma como ela comunicou convosco e vocês trouxeram isso para a próxima residência, para mim foi tão claro na posição em que estavam e para onde podíamos ir. A partir daquele momento já não fazia sentido uma série de coisas que tinham sido vividas na era e já não faziam sentido, só interessava ir agora nessa direção. Sim. E acho que foi uma coisa muito, para mim, pelo menos foi muito concreta, e que é aplicável a várias, não só ao nosso processo, mas até aos nossos processos individuais que trazíamos para este projeto. Sim. E não a conheci, tive pena, espero que na próxima vez. Sim, também espero que sim, espero que ela possa vir. Eu ainda não viu também. Pois. Era bom que ela viesse. Sim, e por exemplo, agora tocaste, pronto, isso foi através dos palcos instáveis, essa tal residência que estavas a conversar, foi em novembro, se não me engano, não foi? Acho que foi. Outubro. Não foi outubro? Acho que foi finais de outubro ou inícios de novembro, acho que foi isso. Sim. E que através dos palcos instáveis então continuamos e estamos aqui, não é? Que é o contexto os segundos palcos dos palcos instáveis, a segunda casa. E nessa residência também foi muito interessante porque foi aí que começámos a perceber qual é que é o processo em que estávamos. Portanto, eu também gosto muito desta questão de nos lançarmos no processo e não delinear de imediato qual é que é o processo que vamos ter, mas na própria prática vamos perceber qual é que é o processo que vamos tendo. E naquela altura fizemos um mind map e uma cartografia e umas coisas, não sei se te lembras. Sim. Foi antes dos chegares que nós tínhamos 2 semanas. Estávamos a debater vários conceitos, até porque muitas coisas estavam escritas e eram bastante elaboradas, mais, não é académicas, mas mais textos mais com conceitos conceptuais mais complexos, e então tentámos afastar-nos um pouco desse lado mais cognitivo para um mundo mais abstrato. Sim. Não é? Com esses exercícios, lembro-me disso.
E foi muito interessante, eu lembro-me de discutirmos que afinal não estávamos a criar uma... Portanto, em vez de estarmos a rejeitar ideias, portanto, a dizer que isto não funciona, então deitamos fora, isto não funciona, então deitamos fora, o processo era mais um processo de acumulação em que tudo vivia na sombra e apenas iluminávamos alguns elementos. Exato, sim, sim. E isso eu achei muito interessante, a forma como isso também se reflete no próprio objeto em termos de cenografia, em que existem sombras, existe luz, existem pontos iluminados, existem espectros, existem... Não, é todo perfeito. Sim. Não, todo perfeito. Existe o preto e o branco, e o negro e a luz, e que vivem juntos, não é? O imperfeito. A questão do imperfeito que provoca movimento, que provoca ação, que não é estagnado. E foi a partir daí também que construímos a instalação, foi nesse momento. Portanto, em que pensámos no objeto como um objeto que não vive apenas de uma performance ou de um momento de dança e de música, mas que vive para além disso, portanto, que se expande no espaço e que fica no espaço. Qual é que é o rasto que fica no espaço e como é que esse rasto pode ser animado, traduzido, tornado visível, não é? São das questões que me atravessam muito, são as questões do etéreo, do invisível, como é que o invisível... Até estamos a falar de vibrações, não é? Sim. Como é que estas vibrações ficam no espaço, que são sentidas, como é que podem, de alguma forma, ser traduzidas em algo visível ou percepcionadas visualmente, sem tu realmente as perceberes, mas que sabes que elas estão lá. Sim. E pelo movimento dessa imagem, consegues conceptualizar algo definido, mas que não estás a vê-lo definido. Não é? É fazer este jogo de ilusão, quase. Sim. Porque é da mesma forma que o corpo percepciona muitas coisas sem as ver. Sim. Não é? Isso foi um desafio. Essa residência foi desafio na perspectiva de estarmos a explorar vários materiais, objetos, como é que o som entrava até pós-performance. O próprio vídeo, como é que ele pode existir no espaço. Sim. Porque aí, de repente, o imaterial, acabámos por perceber que precisamos realmente de coisas materiais para mostrar este imaterial, não é? Esta coisa interpretar, não é? Utilizar o material para interpretar o imaterial. Pois, e acaba por ser uma interpretação também. Exato, é a nossa. É tudo uma ficção. Nós não estamos aqui. Não, é uma ilusão. Onde? Sim, foi isso. E depois fomos para o cartaz? Depois fomos para o cartaz, foi só eu, tu e a Carolina, em que... e pronto, a Carolina também foi um elemento muito, muito importante, em que nos acompanhou sempre e esteve sempre presente numa parte mais de, como é que eu ia dizer, houve sempre a ideia do texto, como é que o texto pode viver dentro da performance, dentro do objeto, lá está, não da performance, mas do objeto. Houve alguma dificuldade de perceber como é que o texto pode existir no objeto e acabámos por chegar à conclusão que todos os textos que nós fomos construindo através de ateliês de escrita criativa que a Carolina trouxe, acabámos por chegar à conclusão que é um objeto que, para continuar a experiência em casa, para continuar a experiência no íntimo da pessoa. Portanto, a performance acaba, a instalação termina e depois temos ainda um objeto que contém também uma banda sonora em que podemos levar para a nossa intimidade e continuar a experiência na nossa intimidade através ainda do som e das frequências sonoras e através das palavras que elas próprias também emanam vibrações e experiências. Agora fiz uma pequena prolapse, não é? Agora vamos voltar para trás. Então, estávamos no cartaz. No cartaz fomos lá ter uma... Mas no cartaz também teve a ver com essas tomadas de decisão. Foi algumas... o que é que será? Como é que o texto passa? Será que faz sentido ainda estar aqui? Se não... Sim. E essa definição, isso foi mais claro aí nessa... Foi. Até porque eu lembro-me, uma das coisas que achei muito interessante foi nós continuámos esta extensão para a instalação, extensão até à casa da pessoa que está presente. E isso também aconteceu no cartaz de alguma forma. Sim, foi aí o momento em que conseguimos descobrir que isso também fazia parte do objeto. Sim.
Sim, sim. Portanto, é uma questão de rasgos. Estávamos sempre a descobrir coisas. Sim, sim. A luz vermelha que apareceu Luz ali. vermelha, sim. Que estava lá no teatro, não é? Estava lá, pronto, era a saída de emergência. Nós vibramos assim com coisas que... Luz Eu vermelha, acho estamos que a vibrar que são coisas que nós fomos descobrindo e fomos criando uma sensibilidade de uma linguagem nossa, não é? Sim. Que tu ias guiando, Sim. mas que acabou por ser uma linguagem que nós fomos nos apropriando e criando em simultâneo, não é? Sim. E depois temos assim momentos-chave que isto faz sentido e depois aquilo liga com aquilo e depois liga com aquilo e é interminável e nós... E todas as influências, não é? De alguma forma, porque este trabalho surgiu em mim, começou em mim, pronto, já partilhei convosco, foi de uma semana em que eu tive insónias e então para me entreter, em que não dormia, então vi a série toda do Twin Peaks mais uma vez. Portanto, claro que, pronto, aquilo dá alguns efeitos. Pois. Mas foi neste momento, no momento desta criação, e aquilo influenciou muito. Portanto, o Red Room, aquela sala onde tudo acontece e nada acontece, em que não percebemos o que é um espaço dentro da cabeça de alguém, que entram pessoas, saem pessoas, não há morte, não há tempo, não há espaço. Essa sala, para mim, foi fulcral para este trabalho, porque é realmente o não espaço, o não tempo, o não lugar, que acho que o Velvet acaba por ser quase uma antítese disso, não é? Sim. Acho que concretizaste muito bem agora. Foi? Foi. Acabamos. Assim. Ainda por cima que haviam cortinas de veludo, não é, vermelhas, e depois transponho as cortinas, pronto, ponho a cortina no chão. Acho que não falámos ainda do veludo. Acho que era interessante falarmos do veludo. O veludo. Sim. Porque o veludo ocupa assim um espaço importante. Sim. E é uma experiência muito particular para quem entra dentro da Velvet Carpet. É um chão comum, é um tapete mágico, portanto, sempre tive esta ideia, para mim o tapete, desde que visitei Marrocos e comecei a ver a tapeçaria marroquina, que já foi há muitos anos atrás, mas fiquei entusiasmado com a ideia do que é o tapete e que cada tapete tem uma função, portanto é o tapete onde há o parto, é o tapete onde se mete a pessoa quando está quase a morrer, é o tapete em que ela é levada para ser enterrada, é o tapete, pronto, há tapetes para todos os tipos de cerimónias assim, naquela cultura, e isso marcou-me muito, e também quais é que são os tapetes que nós temos na nossa cultura, não é? E a questão do tapete mágico, o tapete onde é uma janela, de repente é um mundo, e de há uns anos para trás também o tapete, devido a ter tido muitas viagens, e foi a Bera que me ofereceu-me um tapetezinho branco, em que para mim foi a minha casa, durante muitos anos. Pela questão de não ter casa, estar sempre a viajar de um lado para o outro, o tapete acabava por ser aquilo onde eu considerava que colocava num sítio, ao pé da minha cama ou do quarto onde eu estivesse, e era ali que eu me sentia em casa. Pode ser um bocadinho naif, pode ser um bocadinho ingênuo, mas acho que para mim foi deu muita segurança esse objeto, ainda o tenho, ainda o guardo, e de alguma forma de poder partilhar isto com o público, portanto, e uma coisa tão imensa em que temos um tapete que viajamos connosco e que de repente é a nossa casa, portanto vamos criar um universo que é o universo onde nós queremos viver, para mim tem muito significado, em que, portanto, tudo o que está no nosso inconsciente e que nós partilhamos, quais é que são as nossas intenções para este trabalho, de alguma forma é o chão comum que nós acolhemos e que nós convidamos o resto do mundo, que ainda não nos conhece, para partilhar este mundo. E não é um chão de dança, não é um chão de madeira que existe no espaço, é algo nómada, que abre uma outra possibilidade ao espaço que vamos encontrar. Portanto, é um espaço dentro de um espaço, é um mise en abîme, Esta, de repente, foi a minha visão do tapete, mas também não tinha verbalizado muito sobre isso. E depois há uma questão que eu lembro que, pronto, espero não estar a dizer palavras erradas em nome da Carolina, mas conversei com ela quando conversámos sobre o tapete, e ela disse algo muito interessante, que é a questão de repente, temos o veludo, que é um material luxuoso, de alguma forma, um material elegante, bonito, e colocamos o veludo no chão e damos a oportunidade em sentirmos esse veludo através do toque e podemos estar num tapete elegante, de elegância, não é? De onde é que isso é dar valor ao chão,
ao que pisamos, não é? É uma questão de valorização e não é o chão onde pisamos e que até, não sei, cuspimos ou o que seja. Não, é um chão. E hoje em dia, então, ecologicamente, cada vez mais temos que dar valor ao chão que pisamos e a forma como pisamos, não é? E que verdadeiramente também cambia a percepção, porque a nível de dança é muito diferente quando em diferentes residências dancei sobre o chão, simplesmente quando pudimos utilizar o tapete era totalmente diferente, os apoios, a percepção, o movimento, a fricção, então verdadeiramente dar uma importância ao som e perceber que é diferente, sim. E que é algo que transforma o espaço, que transforma a dança, que transforma o estado, a sensorialidade, a sensação, e que transforma evidentemente o espaço para o público também. Sim, exato. Acaba por ser também uma matriz, era aí que eu queria chegar, não é? Que era uma matriz de comum em que sentimos o teu movimento, sentimos o movimento do bailarino, o próprio público sente nos pés o movimento que está a acontecer. E acaba por se conectar também de uma forma sensorial àquilo que está a receber. Sim, acho que isso é interessante. Eu me recordo ao estreio, sobretudo, que era quando não sei quantas pessoas havia ao estreio, era quando nunca houve tantas pessoas sobre o tapete. Sobre o tapete. Eu, quando estou dançando e tirando, às vezes, o tapete, eu sinto o peso do público. Também é particular, porque podes saber, se miras, há muita gente, mas quanto peso, a presença dessa gente, quanto pesa também. Sim. É um apoio. Sim. É um apoio, é um estímulo para a dança e para a performance, para a improvisação também. E acho que também tem a ver... Eu fiz uma associação que se calhar só me pertence a mim, não sei, mas também aproveito para partilhar, que era uma associação em que muitas das práticas que trabalhamos têm muito a ver também com fáscia, com uma membrana que envelope... envelope? Envolve, obrigado. Envolve muitas línguas, é francês, espanhol. Isso também foi uma questão. Envolved carpet. Envolved carpet. E que envolve tudo, não é? Uma pele, digamos. Portanto, são várias peles que se misturam no corpo e o tapete acaba por ser a pele do espaço, em que nós também podemos tocar nessa pele e essa pele toca-nos a nós e nós fazemos parte dessa pele. Portanto, pronto, o próprio espaço, através do chão que comunica, acabamos por fazer mais parte do espaço, acabamos por estar mais sensorialmente conectados com aquilo que nos rodeia. Sinto. E depois de Cartaxo? Depois do cartaz fomos para Armazém. Armazém 22, em Gaia, foi em Gaia, no outro lado. E foi aí que concluímos, portanto foi aí que dissemos, ok, pronto, já temos estas partes todas. E não conseguimos fazer o tapete. Hasta o último dia. O tapete, sim, só chegou no último dia, depois de fazermos o ensaio aberto. Porque é mesmo um tapete especial. Uma coisa... Não mostramos o tapete especial? Não. Até à estreia. Até à estreia, sim. E foi o Armazém 22 foi uma residência também ela muito importante, em que pusemos tudo junto, fizemos, à exceção do tapete, mas conseguimos pôr todos os objetos, todas as ideias, a questão do rasto, a questão do vasto, a questão do... como é que o público pode interagir. Foi a primeira vez que testámos também o próprio dispositivo, a nossa nave espacial, não é? O nosso mundo, que testámos com o público e como é que o público reage lá dentro. Tivemos uma conversa também. Tivemos uma conversa muito importante. Foi importante. Sim. Portanto, o público foi muito generoso, foi um ensaio aberto a convite, portanto, foram pessoas de alguma forma conhecidos ou com alguma... Pronto, estamos à vontade. Mas foi muita gente ainda, estava bastante cheio. E a conversa foi muito generosa, foi mesmo muito aberta, muito... Que nos permitiu, levámos até algumas ideias que depois experimentámos
no dia seguinte. Sim. Eu acho que isso também foi muito positivo. Houve Foi. coisas que se reforçaram Também sobre as decisões. Com a imagem, Sim, sobre as decisões que tinham sido tomadas. Sim. Desculpa. Sim. E acho que foi a última residência, foi aí, não foi? Sim, foi a última. Foi. Não, depois... Depois nós os vocês dois estiveram em trabalhamos Montpellier. em Montpellier, sim. Depois foi interessante porque voltámos às origens, portanto este trabalho surgiu em Montpellier, tanto no final do meu mestrado que eu estive a fazer em Montpellier, em que o Julen viu, nessa altura, viu esse trabalho em que era eu que estava a dançar. E pronto, e voltámos outra vez ao mesmo estúdio, ao estúdio Bagué, do CCN Montpellier, e colocámos, pronto, o dispositivo, aquilo que conseguimos colocar, e trabalhámos o corpo. E foi mesmo muito, muito interessante voltar ao corpo, depois de termos trabalhado a cenografia, as luzes, o som, tudo, de repente voltar à essência, não é? Voltar ao osso, voltar ao espírito, que é materializado pelo corpo. E trabalhámos os dois sobre isso, foi mesmo essencial. Foi muito bom. E pronto, e depois essa que foi a última realmente, não é? Sim. O último Encontramos processo no antes da estreia. E sinto que foi um processo, foi sempre um processo com muito... Foi desafiante. Haviam sempre desafios, as coisas não eram dadas, não eram fáceis. Havia um trabalho para chegar até ao nível técnico, ao nível do corpo, pronto, há sempre Conjugar vários elementos. Sim. E havia sempre um desafio, não era uma certa tensão de concretização, não é? Sim. Será que vai mesmo? Sim. Porque às vezes quando... Porque eram muitos elementos. Eu acho que agora isto é à parte, não é porque eu nunca disse isto abertamente, mas nós fomos ambiciosos. Sim. Nós fomos ambiciosos. E havia sempre aquele elemento, não é? Porque uma pessoa, quando tem um desejo, uma ambição e tem uma visão, não sabemos até que ponto é que isso vai concretizar. E a verdade é que, apesar de ter havido esse desafio, nós não recuámos. Foi sempre havendo esta tensão e concretizámos, não é? Até ao último momento podia não se ter concretizado alguma coisa, não é? Sim, é verdade. E foi... Eu lembro perfeitamente no Armazém 22 que ainda faltava o tapete. Já estava tudo e ainda faltava o tapete. Aquele pormenor. Aquele último momento, havia sempre esse elemento de tensão, não é? Sim. É interessante. Mas... Verdadeiramente, a primeira vez que dancei como tapete foi a estreia. O general, os dias antes, nas pruebas, pero foi al final do processo, casi, quando teníamos que mostrar verdadeiramente... Mas em Montpellier também dançámos com o tapete. Sim, pero era diferente. Era diferente, era muito mais espesso. Era diferente, era mais espesso. Não era o mesmo. Não era o mesmo. É verdade. Pero sí que a residência de Montpellier ajudou e aclarou muitas coisas para mim também, graças a estar no tapete mágico. Sim. E depois a sensação era um pouquinho diferente porque o grossor não era o mesmo, mas sim. Hasta o final era como que vai passar, E todavía um pouco agora é assim. Eu sinto todavía isso também. É difícil, não é como algo que está já fechado. Exato, é esse elemento que está sempre presente. Não tem uma continuidade, uma história todavía, ou uma madureza diz, uma... Maturidade? Uma maturidade. É algo que sigue uma maturidade e cresce. Sim. Ao seu ritmo. Sim. E também senti que houve muito carinho neste projeto de amigos, de pessoas próximas que nos ajudaram muito. Sinto em casa, houve sempre um grande acolhimento. É verdade, sim. Amigos que vieram ver. A Casa Performance. A Casa Performance, exatamente. O Luís Antunes, que nos veio ajudar, que veio fazer que veio ter connosco num ensaio. Não sei se estavas lá. Não. Não estava, mas estavas a chegar. Estavas quase a chegar.
E foi uma ajuda preciosa, o seu olhar, não é? A forma como ele de repente entrou e mais uma vez também nos deu um retorno que eram confirmações daquilo que estávamos. E também muitas coisas que eu também disse, olha, mas queres mesmo isto, queres aquilo, qual é que é o objetivo? Mas houve uma grande parte do seu discurso que eram confirmações sobre aquilo que nós estávamos a fazer. E ele não sabia nada da peça, nós nunca tínhamos Mas era um falado. olhar fresco, não é? Mas era um olhar fresco. Isso é positivo também. Sim. Porque eu havia momentos que sentia que estava muito envolvida naquele universo, no nosso universo, e até qualquer olhar externo era É uma ajuda. Sim, é muito. É precioso. É muito precioso. Porque é essa confirmação, tu continuas no caminho certo ou então libertas-te de algumas coisas, não é? Sim. Ainda por cima porque é um trabalho que é para ser experienciado, portanto não é... Sim, acho que isso é importante, por acaso devíamos falar um bocadinho sobre essa... Sobre a questão da experiência. Sim. Porque ainda não falámos e este trabalho é muito sobre isto. É sobre a experiência de nós, enquanto coletivo, a tua visão de proporcionar esta experiência e não ser só um espetáculo em si, não é? Sim. É um evento, a palavra se calhar não é mais correta, mas é partilhar uma experiência. É partilhar uma experiência que tem vibrações, tem momentos, tem situações que tem um guião nosso que se pretende até chegar até ao público desta forma. Sim. Não de uma forma tão, se calhar, linear, mas por este elemento de experiência em si. Expansivo, talvez. Sim, expansivo. Sim. Em que, se calhar, não damos... O espectador não sente logo imediatamente, não lhe é dado tudo logo. E também acho que é dado uma certa... Liberdade ao espaço, até utilizar um certo espaço e um certo tempo para ele poder chegar até lá. E poder também, não ser ele a chegar até lá, mas deixar que a experiência venha até ele, não é? Mas ele também pode ir buscar de outras perspectivas e pode andar pelo espaço de uma forma livre, não é? Mas a ideia também é essa, de trazer uma experiência que seja próxima ao público. Portanto, não há uma distância frontal, há um 360 em que os performers, ou os intérpretes, os bailarinos, o músico, os que estão na luz, os que estão na sombra, estamos de alguma forma a partilhar o mesmo espaço e não há uns dois espaços-tempos diferentes. Parece que vamos todos na mesma viagem. Portanto, não há o espaço-tempo do público em que eu estou a olhar, nem há o espaço-tempo... Não há uma hierarquia, não há? Sim. Mesmo que haja há uma proposta e há um convite, digamos, para uma experiência, para uma viagem. Sim. No tal tapete mágico, ou na tal nave espacial, ou... O que quiserem definir, mas quiserem. há um convite. Sim, fundamentalmente um convite. Sim. Não é? Sim. Sim. Acho que pronto. E tem que vir. Tem que vir. No dia 7, ao Teatro Circo, às 9h30. Aqui. Vai-se passar no Underground, no subpalco, sala estúdio. Pronto. E sejam bem-vindos a esta experiência, sejam bem-vindos a este evento, a este momento em que queremos partilhar convosco e que, pronto, venham partilhar connosco também a vossa presença. Será um gosto. Não sei se querem dizer mais alguma coisa. E agradeço o vosso beijinhos. Tempo. Beijinhos. Até já. E até já. Até já. Até já.